Diga comigo: Deus está no controle. Você pode dizer mais uma vez? Deus está no controle. Para um pouquinho. Olha para a realidade que você está vivendo. Olha para tudo aquilo que você está passando. E você vai dizer mais uma vez comigo: Deus está no controle. Agora você pergunta para o seu irmão: você confia nisso? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua guerra, nos seus confrontos, em meio às adversidades. Isso vai fazer toda a diferença. Se você crer e entender que Deus, Ele não perdeu o controle. As coisas parecem que saiu fora do lugar, parece que está tudo perdido. Somos tentados a pensar assim, porque nós nos apegamos naquilo que os nossos sentidos humanos estão dizendo. Mas eu e você, segundo a palavra, nós nunca fomos chamados para andar segundo os nossos sentidos. Não andei por vista, sentido, mas andei por fé. Porque os sentidos, aquilo que teus olhos estão vendo, podem sabotar a sua fé, te intimidando de tal maneira que você não dá mais um passo. Por causa do medo, somos paralisados e acabamos ali naufragando na fé. Mas Deus, sabedor daquilo que você vive e passa, Ele traz uma palavra para o teu coração, para nos encorajar a olhar para a situação, não segundo uma ótica humana, mas segundo uma ótica divina, como Deus vê. Amém? E sobre essa verdade eu quero aqui compartilhar com vocês um personagem bíblico chamado Abacuque, um profeta de Deus. Eu quero ler esse texto em Abacuque capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Aleluia. Perdão, eu estou com o negócio aqui enrolado. Vamos lá. Abacuque capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Eu separei aqui para a igreja a versão NVI, versão internacional, para abrir melhor nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz assim: a advertência do profeta Abacuque. Nesse momento, o profeta, servo do Deus vivo, ele adverte Deus, ele faz um questionamento. E Abacuque, ele começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. E Deus falando agora: olhem as nações e contemplem-as, fiquem atônitos, admirados, maravilhados, e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, e se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Eu quero aqui me atentar aqui em negrito e em vermelho, uma situação que o profeta Abacuque, e para nós entendermos o que Abacuque estava sentindo, nós temos que trazer aqui um pano de fundo da história. Nesse momento aqui, Abacuque, ele profetizava sobre a nação de Judá, povo de Deus.
E nesse momento, Abacuque, observando a situação tão crítica daquela nação, porque o povo estava vivendo em imoralidade, o povo estava vivendo na idolatria, a violência estava descontrolada. Ali, os justos estavam sendo oprimidos pelos ímpios. O homem estava se afastando cada vez mais de Deus. Havia muita injustiça. E ele fala aqui: até quando, Senhor, eu vou ficar vendo essa injustiça, essa impiedade, esse povo que está se corrompendo de mal a pior? Senhor, nós estamos te clamando, eu oro a ti. Olha a violência que está ao quadro dessa nação, e parece que o Senhor está desapercebido. Querido, quantos de nós, ao passar por um momento de injustiça, em passar por determinadas situações em nossa vida, que nós não compreendemos o que está acontecendo? Abacuque, quando fala que está orando, e no ponto aqui que ele está orando, que Deus não está respondendo, não que ele não cria que Deus responde a oração, não era isso, mas sim a sua oração pessoal. E muitas pessoas andam assim, elas creem em Deus, creem no poder da oração, creem que tem pessoas que oram, as coisas acontecem, mas na vez dela, no momento de uma opressão, de uma adversidade, de uma situação que ela está vivendo e passando, aonde está vendo a injustiça prevalecer, os dias são maus, às vezes na própria sociedade, às vezes é na corrupção do próprio homem, o caráter estava corrompido, às vezes é dentro da nossa própria casa, situação que aos nossos olhos parecem que perderam o controle. Você talvez já vivenciou isso? Ou está vivenciando? A gente ora, a gente busca, a gente não compreende o porquê Deus ainda não interviu nessa situação. O propósito do livro de Abacuque, o propósito desse livro, o tema central, sabe qual é a proposta do livro para nós? Em dizer a toda a igreja, essa é a proposta do livro de Abacuque, o ensinamento que ele deixa, que Deus não perdeu o controle de nada, que Deus não perdeu o controle nem do mundo, nem da sua vida, povo de Deus, que aparentemente nós olhamos para a situação e parece-nos que o mal está triunfando, ainda que nós somos tentados a pensar dessa maneira. O propósito central do livro de Abacuque é nos ensinar que Deus não perdeu o controle. Você pode glorificar o Senhor? E um dos significados, eu comecei a pesquisar o significado do nome Abacuque na versão internacional da King James. Foi lá que eu encontrei isso. Está escrito: significado de Abacuque: aquele que abraça o entendimento. Você pode dizer para o seu irmão: hoje é noite de você abraçar o conhecimento, o entendimento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E Deus está falando para você: eu não perdi o controle da sua vida. Aleluia. E uma pergunta eu quero que você faça para o seu irmão nessa noite: você consegue enxergar a Deus? Fala para o seu irmão: você consegue enxergar a Deus em meio ao caos? Porque quando as coisas estão acontecendo, parece que nós não conseguimos enxergar Deus, porque na verdade nada está acontecendo aos meus olhos humanos. Aí entramos em ansiedade, entramos em medo, desespero, ficamos abatidos, tristes, inseguros. Sabe por quê? Você não sabe como a sua história vai acabar. Eu e você, nós não sabemos, mas o Deus que começou a história, Ele é fiel e sabe como a tua história vai acabar, porque a minha vida, a sua vida está na palma das suas mãos, em nome de Jesus. Ele não perdeu o controle. Aleluia.
Então guarda isso aí, fala assim, guarda isso aí, irmão. Abacuque significa abraçar o entendimento. Eu gosto muito desse livro porque ele é diferente dos outros. Ele é diferente dos outros livros proféticos, seja de Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque todos os outros livros proféticos começa geralmente Deus falando ao profeta para falar à nação. O livro de Abacuque é diferente. O livro de Abacuque começa o profeta advertindo Deus. É diferente. Ele começa a entrar num questionamento porque se sentia inseguro. Querido, só passou o tempo, só passou a época, mas o problema continua o mesmo, só mudou o personagem. Olha para a sociedade. Eu estava à tarde na minha casa nessa semana. Eu estava vendo o noticiário. Eu acho que era na hora do almoço. Eu estava vendo esses candidatos à presidência da República fazer as suas campanhas eleitorais, que é de costume nessa época. Eu estava vendo um, estava vendo outro, mas no meu espírito, quando passou o candidato que está sendo candidato a presidente da República, Bolsonaro, no meu espírito falou assim: esse homem está sofrendo um atentado de vida. No mesmo dia, aquele homem sofreu um ataque. Eu falei isso para minha esposa. Eu falei, Deus, ele falou isso comigo. Querido, entenda bem. Você vê como é que está o ser humano, independente de quem você vai votar, independente do seu credo político, qual o seu candidato de preferência, o ser humano está se degradando a cada dia. O que faz, em nome da política, um ser humano pegar uma arma para matar o outro? Qual o valor de uma vida? E o que eu me vejo como Abacuque, olhar para a nação, e o que me entristece, que às vezes pessoas não crentes postam muitas coisas terríveis. Que fará aqueles que já são na casa de Deus? Poderia ser mais perto do coração, faltou pouco. Você vê uma ira, você vê pessoas postando cada coisa, pessoas essas que já conhecem e frequentam culto. Então o caso, irmão, é o mesmo, só mudou os personagens. Pessoas matam, às vezes por causa de um time de futebol. Pessoas, às vezes por 10 reais, 20 reais, estão tirando a vida um do outro. E a grande questão é, a gente ora a Deus, e muitos podem questionar da mesma forma como o Senhor. Eu estou falando sobre o mundo, mas eu posso falar também sobre a sua casa, a sua família. Você criou tudo ali para acontecer, tudo no padrão de Deus, orientou e tudo, mas algumas coisas parece que perderam o controle, e a gente começa: até quando, Senhor? Até quando essa injustiça na minha casa? Até quando essa violência, essa injustiça do homem? Como Abacuque aqui, os justos estavam sendo oprimidos pelos ímpios, porque o caráter dos governantes eram corruptos, e é isso que acontece também no dia atual. Pessoas humildes, pessoas honestas, sofrem na mão de corruptos. E a gente olha para o quadro e diz: até quando? Parece que Deus esqueceu, parece que Deus nos abandonou. Mas isso não é uma verdade, querido, porque Deus não perdeu o controle de nada. Quando a palavra do Senhor em João capítulo 3, 7, isso gera um sentimento dentro de nós, ao ponto que fala: respondeu Jesus e disse: o que faço hoje, tu não sabes agora, mas tu saberás o que? Depois. Aquilo que Deus faz, muitas coisas às vezes a gente não compreende, porque nossa mente é limitada, mas Deus, ele nunca perdeu o controle. Aleluia. Por sermos limitados, eu coloquei aqui: andamos ansiosos, perturbados, como profeta. Ele inicia o livro de Abacuque perturbado, mas eu fico feliz porque o fechamento desse livro, ele aplica uma oração da fé. E ele aqui perturbado, triste, angustiado,
E muitas vezes nós sofremos esse momento de angústia por não compreender os desígnios de Deus. Até quando, Senhor? Até quando a minha casa ela vai continuar desse jeito? Até quando meus filhos vão permanecer dessa forma? Porque eles estão debaixo de promessa. Até quando esse marido ainda não se converteu? Até quando, Senhor? Pessoas às vezes passando por situações, porque ninguém gosta de sofrer injustiça. Quem é que gosta? Você gosta de sofrer injustiça? Ninguém gosta. Mas lembra, a palavra do Senhor fala que a justiça ela procede de Deus, que Deus é um Deus justo. Ele é o Jeová Tsidkenu do hebraico. O Senhor é a minha justiça. Aleluia! A Bíblia fala que Ele ama a sua justiça. Enquanto Abacuque, olhando para aquele caos, na sua limitação humana, não compreendia porque tudo estava ocorrendo daquele jeito, parecendo que tudo perdeu o controle de Deus, talvez não fazendo caso algum. Naquele momento que ele ora, Deus começa a falar ao coração do profeta. Ele fala: olha, Abacuque. Ele começa a dizer aqui que você vai ver, mas antes eu quero aqui mostrar o Isaías 55:9, diz: buscai o Senhor enquanto se pode. Foi o que Abacuque fez, ele orou. Invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Agora, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode dizer para uma pessoa assim: Deus tem o seu jeito, a sua maneira de trabalhar, que muitas vezes não é a sua. E por não ser da minha maneira, no meu tempo, do meu jeito, eu me perturbo. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Deus, existe algo que Deus faz em nossa vida que é a longo prazo. Deus às vezes opera em nossa vida situações, tem coisas que são rápidas, tem coisas que é da noite para o dia, mas existe certas situações, porque em tudo Deus tem um propósito. Deus vai trabalhar ao longo prazo. Nesse momento ali, o profeta Abacuque capítulo 1, Deus responde a Abacuque dizendo: vede entre os gentios, Abacuque, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vocês não crereis quando for contada. Você pode dar glória a Deus? Receba essa palavra para a sua vida, irmão. Receba para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu ministério, para o nosso Brasil, para a nossa nação. Ele fala: olha, vão se admirar, vocês ficarão maravilhados, porque aquilo que eu vou realizar na sua casa, na sua vida, quando você contar, muitos nem vão acreditar, porque é um só Deus a sua vida. Aleluia! Deus tem os seus meios. O que estava acontecendo? Abacuque vendo toda a injustiça, a impiedade do povo. Mas o que Deus estava tratando quando você vê Abacuque capítulo 1? Deus ele começa a falar ao profeta: Abacuque, sabe o que eu vou fazer? O meu povo se corrompeu, o meu povo se afastou de mim, o meu povo não me adora, faz tudo aquilo que é mal aos meus olhos. Sabe o que eu estou fazendo, Abacuque? Por causa de uma nação, houve um diálogo entre ele e Deus. E Deus começa a revelar: olha, eu estou levantando uma nação, a Babilônia, que era a nação mais poderosa naquela época. Deus levanta a Babilônia para entrar em Jerusalém, para tratar do povo primeiro, antes de fazer qualquer maravilha. Pegou? Deus está falando de alinhamento. Tem coisa que Deus vai fazer maravilha, mas antes de tudo, Deus ele quer ir no mais profundo. Deus vai tratar dessa situação.
O povo se corrompeu. Quer ver maravilha com um povo todo corrupto? Um coração longe de Deus? Abacuque, eu vou usar uma nação ímpia. Essa nação adorava outros deuses, mas por ser uma potência, eu vou permitir o meu povo ser entregue nas mãos dele, para eles aprenderem, para despertar e se voltar para mim. Quantos estão pegando? Aí Abacuque, meu irmão, ele ficou bolado. Deus, eu fiz uma oração, eu vi um problema. Como pode o Senhor usar uma nação ímpia? Essa nação é poderosa agora. Abacuque, eu tenho minha forma de trabalhar. Enquanto Abacuque achava que nada estava acontecendo, mas no mundo espiritual Deus já estava trabalhando. Você pode glorificar o Senhor? Fala para o seu irmão, muitos não vão acreditar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Muitos vão ficar maravilhados, admirados com aquilo que Deus vai realizar na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos teus filhos, porque você pode declarar pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu tenho o favor de Deus. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, Deus tem as suas maneiras. Tudo é no tempo e da maneira dele. Por isso que esse propósito desse livro é exatamente dizer a mim e a você: Deus não perdeu o controle de nada. Agora você precisa confiar. Você precisa de fé. Pastor, eu não estou vendo. Esse é o problema. Fé não é vista, fé é crença. Se você crer, verá a glória de Deus. Aleluia. E Abacuque capítulo 2. Agora, para que o profeta viesse agora estar alinhado com o entendimento, diga comigo, abraçando o entendimento. Fala assim: eu vou abraçar o entendimento. Sabe o que é abraçar o entendimento? Você vai abraçar a visão que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Você vai alinhar a visão de fé com aquilo que Deus já sonhou para você. Aí o profeta começa a ser trabalhado, porque ele é tão falho como eu e você. Quantos são profeta de Jesus, de glória a Deus? Fala assim: pastor, tem hora que as coisas acontecem na minha casa, eu vejo tantas coisas, e eu fico: cadê? Será que a minha oração Deus não está ouvindo? Ouve todo mundo, pessoas dão testemunho, pessoas estão sendo restauradas, a família está sendo ali promovida, as situações estão acontecendo, portas estão se abrindo, e parece que nada está acontecendo comigo. Meu querido, tudo tem um tempo, e a hora e a maneira de Deus. Mas Deus pede algo a Abacuque. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 2 ao 4: Deus pede algo ao profeta. Fala assim: Deus pede algo a mim. Quantos são profetas de Deus, de glória a Deus? Não é profeta? Então o Senhor me respondeu e ordenou. Falei, uma ordem. Falei, uma ordem. Se você não obedecer essa ordem, você está pecando. Pecar é errar o alvo. Escreve a visão. Fala para o teu irmão: escreve a visão. Fala para o teu irmão: marca esse dia, marca essa hora, marca esse culto e escreve a visão. Sabe por que Deus pede para escrever? Porque a gente é esquecido. Escreve, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Escreve a visão com toda a clareza. Não é garrancho não. Bota letras garrafais em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Aí ele fala: porquanto a visão se cumprirá num tempo, diga comigo, determinado. Se não por mim, mas por Ele. Você pode glorificar o Senhor? Escreve a visão, porque ela vai se cumprir num tempo determinado. Visão fala de futuro. Visão fala algo daquilo que ainda vai acontecer. Vista, você está vendo. Por isso que a Bíblia fala: não ande por vista, mas ande por fé. Ande por visão, porque sua vista pode ser inimiga da sua visão. Eu não estou vendo. Quem é que Deus pediu alguma vez para você que você tem que ver alguma coisa para depois você crer? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que creio. Aleluia!
eu não estou vendo, mas eu creio. Se Deus disse, assim se fará, assim se cumprirá, porque Ele falou: fiel é aquele que me prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa, o Senhor não faria, ou falaria, não confirmaria. Se Ele falou, querido, prepara, porque vai chegar a tua vitória, no nome poderoso de Jesus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus é justo, Deus é Deus de justiça. Nenhuma palavra sua cai por terra ou volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Deus não dorme nem tosqueneja para cumprir aquilo que Ele diz. Sabe o que diz? Ele nem pisca para fazer cumprir aquilo que Ele já prometeu. Então vá, fala para o teu irmão, escreve a visão. Escreve a visão. Visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. Eu botei aqui a versão, em uma visão que fala do fim, e não falhará. Você está olhando para agora, Deus já está olhando a tua vitória lá no fim. A gente sofre porque a gente não sabe como a nossa história vai acabar, mas aquele que criou os céus e terra e tudo aquilo que nele há, Ele sabe como a sua história vai acabar, porque Ele é autor da sua vida. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela... Quantos são justificados por Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Então fala assim, você tem que ver por fé. Viva por fé. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, escreve, irmão, para não esquecer. Fala visão, irmão. Fala de algo que vai acontecer. A Bíblia fala, não ande por vista, mas ande por fé. Os teus sentidos podem impedir a sua visão. Com certeza. Podem sabotar a sua visão. Com certeza. No livro de Provérbios, ele fala de visão. Quantos entende aqui que Deus ele dá o dom da imaginação? Já parou para pensar nisso? Fecha teus olhos nesse momento. Se eu falar para você, imagine uma casa. Está imaginando? Imagine um carro. Está imaginando? Fazer um teste aqui. Imagine um cachorro. Imaginou um cachorro? Abra seus olhos. Cada um teve uma imagem diferente do outro. Eu falei, imagine uma casa. Tem pessoa que lembrou lá do barraquinho, mas tem outro que já viu uma mansão. Eu falei assim, imagine um carro. Aí ele lembrou do Chevelle. O que é Chevelle? É o Chevette que é velho. O outro já imaginou um carro. Ferrari. Eu falei, imagine um cachorro. Um imaginou um poodle, o outro um pitbull. Eu imaginei lionzinho. Seja conforme a sua. Provérbios capítulo 23, na versão A, revista atualizada, diz o seguinte, versículo 7: porque como imaginou na sua alma, diga assim, alma, no grego, psique, mente, como imaginou na sua mente, na sua alma, na sua mente, assim é. Você já reparou que o primeiro mandamento de Deus, em Marcos capítulo 12, versículo 30, que ele fala, amar a Deus sobre... Acaba por aí? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus quer que na nossa alma Ele também venha a ser Senhor. O que está ocupando a tua mente? São pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, de degradação, de negatividade. Esses não são os pensamentos de Deus que pensa acerca de mim e de você. Ninguém, querido, está acima do nível do seu pensamento. Guarda isso, repete comigo para gravar. Ninguém está acima do nível do seu pensamento. Você só vai onde o teu pensamento for primeiro. As coisas, por duas vezes, elas são criadas. Primeiro você cria na imaginação, para depois você materializar. Essa cadeira que você está sentada, alguém imaginou primeiro antes de ela ser construída. Ela saiu daqui para depois sair para
você veste, a pessoa que fez, primeiro ela idealizou no seu pensamento e depois ela fabricou. Tudo que você possa imaginar, primeiro passa pelo campo do pensamento. Mudança de caráter, primeiro, não é do lado de fora. Não adianta me ataviar se eu não mudar minha mentalidade, se eu não trocar minha forma de pensar, a errada pela certa. Mudança, transformação de vida, tudo se começa metanoia. Diga comigo, metanoia. Fala assim, renovação da mente. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: não entre na forma do mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, psique, o entendimento, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para você experimentar aquilo que é bom, agradável, perfeito, primeiro eu tenho que renovar a minha forma de pensar. Tem pessoas que a Vitória fala, como é que está? Meu irmão, só sai negatividade, porque a boca só fala que o coração está cheio. Tudo que você possa imaginar, elas são criadas primeiro, duas vezes. Primeiro na imagem, depois você materializa. Quantas pessoas tiveram o sonho de fazer a sua faculdade? Primeiro ela começou aqui, para depois ela fazer fora. Quantos estão entendendo? Qual é a maneira que você está vendo essa situação que você está passando? Porque como imaginou a sua alma, assim é. Pastor, está tudo ruim, pastor, está tudo difícil, nada dá certo. Você, a Bíblia fala que nós, aquilo que nós falamos, vamos comer do fruto daquilo que sai da nossa boca. Isso é Deus falando. Tudo que sai da sua boca, Provérbios fala, seja morte e vida, vai ser segundo as tuas palavras. Aleluia! O poder daquilo que sai da nossa boca. A minha vida não tem jeito, eu sou um fracassado, eu sou miserável, está tudo ruim. Muda o seu vocabulário, não dê lugar ao diabo. Como é que você acha que uma pessoa vence? Você acredita que existe pessoas que são vencedores? Ele chegou a orar com um pensamento de derrotado? Me mostra um vencedor na vida, em qualquer área, que ele venceu, triunfou, chegou lá. Hoje muitos admiram, mas se ele chegou com um pensamento de derrotismo, quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Qual é a visão? Por mais que você está olhando para a situação como Abacuque, injustiças, situações adversas que você olha e você parece que não vê saída. Deus está falando, para mudar isso, primeiro, Abacuque, você tem que mudar a tua visão. Escreve a visão, porque aquilo que vou fazer é algo que você vai ficar admirado, muitos maravilhados, e quando você contar, muitos não vão crer. Fala para o teu irmão, guarda a visão. Guarda a visão. Aleluia. Imaginamos, depois é concretizado e materializado. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tudo que você está vendo aqui nessa igreja, primeiro passou pela minha cabeça. Cor da parede, cor do chão, a decoração, tudo antes de ser feito, passou por aqui. A gente vai começar a mexer na sala dos jovens. Eu já tenho ideias aqui, eu vou compartilhar imagem. O que você imagina? Deus deu esse dom a você. Só que tem muito crente que só pensa em besteira. Como é que você quer chegar ao sucesso com o pensamento de um derrotista? Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Então tudo, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Chegamos aqui, estou satisfeito, glória a Deus, satisfeito. Mas eu sei que Deus tem mais. Sou grato a Deus por tudo, mas eu sei que Deus tem mais. Eu já vejo esse lugar aqui com 2 andares, uma galeria aqui. Você não está vendo, mas eu já vejo há anos. E quando chegar o tempo, a hora, porque a visão por tempo determinado, essa galeria vai estar feita com várias pessoas aqui em cima, pessoas adorando aqui no altar, pregando, pessoas se convertendo, sendo curadas, batizadas no Espírito Santo, conferência sendo feita, o reino sendo expandido, porque nós vivemos por uma visão. O homem de Deus, ele tem que aprender isso, visão. Sem visão, a Bíblia fala que o povo perece. Sem visão você não chega a lugar nenhum. Qual a tua visão
5 anos na sua vida profissional? Qual a tua visão para daqui a 10 anos na sua vida, seja educacional, na sua formação acadêmica? Qual a sua visão na sua vida ministerial? Como você vê daqui a alguns anos? Você tem que ver crescendo cada vez mais, bombando cada vez mais, subindo de nível para a glória de Deus. Eu vou, porque Deus tem sonhos grandes para o seu povo. Se quiseres ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ele é Deus. Eu gosto de homem de visão. Eu botei aqui um exemplo aqui de Jacó. Diga comigo, Jacó. Jacó, você conhece a situação. Jacó e Esaú são filhos de Isaac com Rebeca, não é isso? E a Bíblia diz ali que Rebeca, ela concebe, ela tinha dificuldade de engravidar. Isaac ora incessantemente. Deus abre a sua amada porque ele estava debaixo de uma promessa. Quantos entendem que Isaac tinha a promessa de Deus? O que Deus falou para Abraão? Que dele faria uma grande, do seu filho Isaac. Mas espera aí, Deus prometeu que ele seria uma grande nação, ia se multiplicar cada vez mais, e a mulher de Isaac era estéril? Se fosse outro, vou parar por aqui. Deus fez uma promessa, e a mulher estéril, isso nunca vai acontecer. Então nem orar, eu vou orar. Mas não, o homem de fé, ele orou, porque Deus tinha uma promessa. Quantos estão pegando? O problema havia, a situação precisava ser encarada, ele ora. Deus abre, madre de Rebeca, ela tem gêmeos. A Bíblia me diz ali que Esaú nasce primeiro. Por nascer primeiro, ele é o mais velho. Jacó é o mais novo, que agarrou o pezinho de Esaú, mas quem nasceu primeiro é Esaú. E segundo a cultura dos judeus, quem tinha direito à primogenitura era o primeiro filho, primogênito. Por isso que herança do primogênito. Então o primogênito, ele tinha herança dobrada. Ele seria o sacerdote da casa, ele seria o líder do clã, o responsável espiritualmente pela sua casa. Quem seria, pela ordem natural das coisas, Esaú. Mas você conhece a história. Esaú não tinha um coração inclinado para as coisas espirituais como Jacó. Esaú, certa vez, saiu à caça. Ele era o primogênito, porque segundo a ordem natural, ele seria o primogênito. Jacó estava em casa, preparando guisado, sementes de lentilha, e aquilo está muito saboroso, cheiroso. Esaú chega em casa da caça, com fome, e usa aquela frase que muitas pessoas usam, que isso é um absurdo: estou morrendo de fome. Já falou isso, meu irmão? É um exagero. E ali, Jacó, por desejar as coisas espirituais, ele desejava a primogenitura. Ele negocia. Até então, Jacó não tem culpa alguma. Jacó negociou. Vem cá, tu está com fome? Eu quero uma coisa que você não tem. Você quer me vender ela? Meu irmão, isso não tinha nada de errado. Ele fala assim: o que serve para mim a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele aceita. E se ele aceitou, quem tem o direito agora? Jacó comprou esse direito por um prato de lentilha. Tem muitas pessoas negociando a sua bênção por semente, porque não valoriza as coisas de Deus. Jacó, ele tomou posse. O problema até então não havia problema. Agora o certo era Jacó realmente ter herança. Mas a mãe, devido à situação, Esaú não tinha um coração inclinado para as coisas realmente espirituais. Começou a andar com mulher cananeia que não era do povo de Deus. Havia uma preocupação de Rebeca: meu filho já está se relacionando com mulheres de outros povos que nem é de Deus. Então, naquela ansiedade, naquele aperto, ela teve uma ideia errada, fez o certo de uma forma errada. Ela, o que ela faz? Jacó, vem cá, eu vou botar pele de animal sobre você, você vai se passar pelo seu irmão. E ali, Isaac, já idoso, não conseguia enxergar direito. Ele pensa a perguntar, e ali alguns questionamentos, e ele mente para o pai. Ali que foi o erro. Ele enganou o pai.
O pai, uma vez que abençoava a primogenitura assim, você não poderia mais revogar. Ele recebe, mas por um erro da mãe, ele sai da casa para não ser morto pelo irmão, nunca mais vê sua mãe, vai embora. A mãe indica: você vai procurar o meu irmão Labão, é o seu tio, vai para uma cidade tão distante, era quilômetros de distância, como daqui a São Paulo. Quando ele chega lá, ele se apresenta. Labão, muitos sabem que era um enganador, era um cara safado, aproveitador. Ele ouve a história, acolhe ele na sua casa, e naquele momento ali Jacó começa a trabalhar para ele, mas ele se interessa pela filha de Labão. Era uma prima, que era Raquel, uma mulher linda, formosa. Havia Léia, Raquel, mas ele se apaixona por Raquel. Ele acorda: vem cá, eu quero me casar com a sua filha. Ele fala: quer casar com ela? Então o dote vai ser o seguinte: eu vou fazer um dote para você. Tu vai trabalhar 7 anos de graça para você casar com a minha filha. Aí faz toda aquela história. Ele começa a trabalhar. Há uma festa de casamento. Jacó animadão, alegre. Mas daqui a pouco ele entra na tenda. Tinha uma tenda onde era concebida a primeira noite nupcial. Tudo escuro, apagado, talvez muito vinho, já está meio chapadinho. Ele entra naquela tenda, tudo escuro, apagadão. Ele deita. Aquela noite passa, irmão, aquela noite é só love, só love, só love. Mas quando ele acorda e olha para a criatura, a Bíblia diz que Léia, ela tinha um problema na visão. Eu acho que ela tinha um olho meio que torto. Mas não sei o que digo, está na palavra. Pessoas que às vezes têm olho meio puxadinho torto, com a pálpebra caída. Então, quando Jacó acorda pela manhã, aquele solzão despertou daquela ressaca, tinha medo do vinho. Ele olhou: meu irmão, quase botou 5 minutos de posição de mão. Sai em nome de Jesus. E houve aquele problema, porque olhou para aquela mulher e falou: que é isso? Eu não posso ter esse relacionamento com você. Você é minha cunhada. Ela: não. O nosso tio, meu pai Labão, ele me deu por esposa. Ele que me mandou vir aqui ter essa noite contigo. Ele: não, tem alguma coisa de errado. Foi culpa do Labão chegou no Labão. E aí, eu acordei com você, trabalhei há 7 anos. Eu amo a sua filha. Não, mas espera aí, meu filho, você não entendeu. Na nossa cultura aqui, primeiro se casa a mais velha, para depois casar a mais nova. Se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7. Coitado. Aí ele ficou com aquele bichinho do lado, né? E foi a luta, trabalhar pela sua princesa. 14 anos. Agora escute isso. O que Jacó fez lá no passado? Ele cometeu o que? Uma injustiça. Pode ter irmão, Deus não dorme. Deus coloca um cara para trabalhar já no caráter dele. Aquilo que planta, você colhe. Escute. Deus tem promessa na vida de Jacó. Deus quer fazer maravilha, mas antes tem um tratamento. Quantos estão pegando? Jacó acabou os 14 anos, trabalhou que nem um burro. Vai no Labão, Deus começa a falar: volta para a tua terra. Ele começa a pensar naquilo, e ele fala: Labão, meu tio, olha só, trabalhei, e você sabe que você não tinha nada quando cheguei aqui. Deus multiplicou gado, ovelha, multiplicou tudo. E Labão reconhece: não, eu sei que por causa de você, de ti, Deus fez prosperar o meu rebanho, meu gado, tudo. Ele fala: pois é, já trabalhei, já quitei minha dívida, agora eu preciso edificar a minha casa. Eu tenho que cuidar. Então, o que eu estou me despedindo? Não vai embora não. Ele era bobo, né? O cara botava boas coisas, prosperava. Não, me fala o valor do preço, quanto você quer para mim pagar pelo teu trabalho. E você vai continuar comigo. Ele fala: então faz o seguinte, eu não quero nada que é teu, não quero o seu dinheiro. Eu vou fazer o seguinte: as ovelhas do rebanho, a gente vai separar. Tudo que é ovelha listrada vai ser minha. E as ovelhas que tem pelinho da cor pretinha, branquinha, tudo purinha, é sua. E segundo o contexto da época, aquela que tinha cores mais, o padrão era uniforme, eram mais caras do que as listradas. Ainda tinha o seu valor, era comercializado, mas era mais caro. Então ele falou assim: eu só quero as listradas. Vamos fazer isso?
Aí Labão pensou: mas espera aí, eu vou separar o meu rebanho e vamos começar esse processo aí. Labão queria enganar ele novamente. O que ele fez? Eu vou pegar uma ovelha e um bode, uma cabra e um bode preto. Meu irmão, vai dar o quê? Muito difícil dar um listrado. A situação é o quê? É dar preto. Um branquinho com um branquinho. É muito difícil sair um listrado. Quantos concordam? O que ele fez? Meu irmão, olha só. Fala assim: visão. Jacó, ele topou. E Labão, tipo assim: esse cara é trouxa, eu me dei bem. Botou lá, separou as ovelhinhas. Algo que era para não acontecer, mas um homem de visão. Ele pega varas de álamo, castanheira e aveleira verdes, varas verdes. Ele faz um risquinho na vara e bota no bebedouro, aonde os animais bebiam a água. Bota assim no bebedouro. Aí eles bebendo a água, refletia o desenho. E naquele local é onde eles concebiam as suas crias. Naquele lugar do bebedouro, de pedra lá, escavada. E ele botou vários bambu listrados. A visão dele é que aqueles bichos olhavam para aquilo. Meu irmão, isso não tem explicação. Isso foi coisa da cabeça dele. Olhassem para as varinhas listradas e iriam conceber os filhotes de listradinho. Meu irmão, a primeira vez veio cria. Não era para acontecer. O que aconteceu? Os filhotes listradinho. Jacó pega aquilo ali. Labão, olha só, aquela cria lá que você deu para cuidar, eu listrado, isso aqui é meu, né? Ele guardava. Separa aí. Daqui a pouco, de novo. Aí Labão olhou assim e falou: vamos mudar esse negócio. Eu vou ficar com as listradinhas. Se nascer manchadinha, aí será tua. Mas a listrada é minha. Ele falou: não tem problema não. Ele fazia a mesma coisa, mas a visão que ele tinha: Senhor, vai produzir manchada, vai produzir. Quem aqui já viu aquele filme, O Fazendeiro de Deus? Como você veja em casa, em nome de Jesus. O cara plantou batata onde nunca era possível dar batata, mas Deus deu uma visão e plantou e se tornou um cara fantástico. Escute, olha aqui. Sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos. Aquilo foi dele. Ele botou aquilo na cabeça: eu vou fazer isso. Eu vou botar as coisas listradinhas, o bicho vai ver e vai nascer tudo igual. Sem lógica humana. Ciência não explica isso. Ele fala: sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Aí Deus falou com ele em sonhos: eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Deus, ele confirma esse sonho, dizendo nesse texto, falando assim: ó, eu sei que Labão te enganou, mas eu vou te honrar. Quem está por detrás daquilo, da visão? Deus. Aí quando o Labão dá manchado. Aí o primeiro eu vou separar, o segundo separa, o terceiro Labão: peraí, volta aqui. Se nascer tudo preto é teu. Sabe por quantas vezes Labão, a Bíblia fala por 10 vezes ele engana Jacó, mas Deus fez o homem prosperar. Em meio à injustiça, mas porque tinha uma visão correta, Deus fez prosperar. Fala para o teu irmão: onde está a tua visão? Fala: muda a tua visão. Aleluia! Gênesis capítulo 15, o homem de visão, Abraão, avô de Jacó. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Em um momento ali que Abraão estava agoniado, talvez abatido, Deus tinha feito promessa. Deus visita Abraão e fala: sai dessa tenda. Fala para o teu irmão: sai dessa tenda, sai desse lugar de escuridão, sai desse lugar que ofusca as promessas de Deus, sai desse lugar de limitação. O próprio anjo foi na tenda de Abraão. Eu profetizo que o próprio Senhor possa te visitar nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai lá, visita o servo de Deus, ele fala: aí para fora, olha para o céu, Abraão. Deus falou que ia dar uma nação para ele ser, através dele, ser uma grande nação. A terra será bendita pelos descendentes de Abraão. Você pode olhar para os céus,
Olha, pode contar? Não dá, são muitas. E isso aí, Abraão, é inumerável as promessas que eu tenho na sua vida. Então guarda essa visão, porque isso vai se cumprir. Visão. Onde você quer chegar? Qual a visão que você tem para a sua casa? Qual a visão que você tem para a sua família? Qual a visão que você tem para o seu ministério? Aleluia! Isaías 54, versículo 1, 5. O livro de Isaías, metade do capítulo de Isaías é Deus usando o profeta Isaías para exortar o povo a se arrepender dos seus pecados, dos seus delitos, da idolatria. Metade do capítulo de Isaías é chamando o povo para o arrependimento. Deus quer fazer coisa maravilha, mas Deus quer conserto. E Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas no capítulo da metade em diante, 54, no livro aqui de Isaías, capítulo 1, 5, né, ele vem e vai dizer, ele fala: Isaías profetizou arrependimento, profetizou conserto. Agora fala, meu povo, olha, vocês vão cantar ao estéreo que você nunca teve um filho, e rompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem um marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme a sua estaca, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão as nações e instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da sua humilhação, da sua viuvez, pois o seu Criador, o seu marido, o Senhor dos exércitos, o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Aleluia! Deus exorta o povo, chama o conserto, há um tratamento, mas ele fala: eu vou tratar porque eu te amo, eu vou disciplinar, seja a sua casa, o seu marido, os seus filhos, eu vou colocar em ordem. Mas pode cantar já o hino da vitória. Você que é estéril, você que nunca teve filho, começa a glorificar, já se vendo grávido, em nome de Jesus. Você precisa gerar no teu coração as promessas. Nós precisamos conceber na nossa mente a visão de Deus. Olha, você não será envergonhado, porque o lugar de vergonha será de dupla honra. Deus está falando na metade do capítulo de Isaías de concerto, e aqui está falando: olha, pode falar para o povo que eles vão cantar, pode se alegrar. A estéril que não tem filho se alegra, porque ela vai conceber. Aleluia! Coisa que aconteceu conosco, a gente não fala: por que eu passei por aquilo? Às vezes é um tratamento, alguma coisa que Deus queria fazer. Aquilo que faço hoje tu não sabes, mas amanhã saberás. Aleluia! Deus está falando de progresso, de restauração para o seu povo. Eu vou restaurar a glória de Sião, de Jerusalém. E Josué capítulo 1, 5, querido, fala para o teu irmão: ele não vai te deixar, ele não te desamparou. Em Josué capítulo 1, eu uso essa palavra para você: ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como Deus foi com Moisés, assim é com a sua igreja, com seus filhos. Não te deixarei e nem te desampararei. Ninguém pode revogar a bênção de Deus na sua vida. Você pode dizer, irmão, fala para ele: ninguém pode revogar a bênção de Deus na sua vida. Aquilo que Deus determinou não pode ser revogado. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia, aleluia. Então falou assim: muda essa mentalidade, muda essa mentalidade. Eu estava na conferência do pastor David Uber. Ele falou uma coisa interessante sobre os pensamentos, do poder que há. Feche os teus olhos nesse momento. Se eu pedir a você para você contar de 1 a 50, feche os teus olhos, se concentre nessa contagem.
Você vai contar de 1 a 50, vai contando. Em pensamento, está contando? Está contando, né? Agora, pensa no seu nome. Achei isso incrível. O que aconteceu? Você parou de contar para pensar no nome, para você declarar. Fala o seu nome. A gente não consegue pensar coisa ao mesmo tempo, irmão. Quantos estão entendendo? Se você só pensa em maldição e destruição e negatividade, não tem espaço para a mentalidade de Cristo na nossa vida. O diabo, ele quer te sugestionar. O nosso campo de batalha começa na nossa mente, não é fora, é dentro. Quando Davi foi enfrentar os gigantes Golias, toda a nação de Israel estava com medo. Toda a nação tinha o mesmo Deus, toda a nação serviu o mesmo Deus de Davi. Toda a nação tinha a promessa de Deus, mas todos estavam escondidos em cavernas, em cisternas, nas brechas das montanhas, com medo do incircunciso filisteu, porque 40 dias o homem desafiava e intimidava o povo, e o povo, no popular, botava o galho dentro. Mas Davi, ele tinha uma mente renovada. Quem pensa que esse incircunciso é para desafiar o exército do meu Deus, eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Tinha que levantar um. Aleluia. Então, querido, por isso que Deus, ele fala em Filipenses 4:8, fala para o seu irmão: meu irmão, seja seletivo naquilo que você pensa. Anota isso aí para você. Eu vou falar uma coisa para você. Pensa naquilo que você tenha pensado nesses últimos dias. Tem hora que a gente tem que parar e pensar naquilo que a gente está pensando, porque Deus, ele ensina a maneira que a gente deve pensar. Eu não posso impedir o mau pensamento vir, mas você pode impedir de alojar na sua mente. Como é que eu faço isso? Pensando em outra coisa. Você estava contando os números? Você parou e interrompeu porque eu perguntei o seu nome. Você teve que pensar em outra coisa. Quantos estão pegando? Em Filipenses capítulo 4:8, se não fosse possível, Deus não pedia. Deus não pede nada a nós se não é possível. Ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Fala assim para o irmão: tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Primeiro, para um pouquinho. Essa batalha que você está enfrentando, tem verdade? Tem crente mais acreditando na mentira do diabo do que naquilo que Deus diz. Jesus, ele fala que ele é verdade. A verdade é uma pessoa, aquilo que ele diz é verdade. Ele é o caminho, a verdade e a mentira de quem? Quando o diabo fala para você que você não vai conseguir, que você não presta, que a sua família já perdeu, você tem que bater jogar lona lá no ringue, você tem que bater no tatame para desistir de uma situação em cujo você tem uma promessa de Deus. E se você crê nisso, você está dando credibilidade ao diabo. Como é que você quer ser um vencedor se você está acreditando em Satanás? Como é que você pode crer no pai da mentira? Você é um mentiroso porque você vai crer na mentira. Quantos estão comigo? Você tem que mudar a sua mente e enxergar como Deus te vê. A Bíblia me diz que fala que por meio dele eu sou mais do que vencedor. A Bíblia me diz que através de Cristo eu vou triunfar sobre todas as coisas. Deus não está isentando ninguém de problema, Deus não está isentando ninguém de guerra, mas sobre essas guerras e esses problemas, essa adversidade, por meio dele eu triunfarei sobre todas as coisas, do jeito, da hora e da maneira dele. Ele fala. Tem verdade nisso? Isso está na palavra? É isso que Deus fala de você? É isso que Deus fala aquilo que vai acontecer na sua vida? Se não é, fala com o irmão: deleta. Segundo, tudo aquilo que é honesto. Tem honestidade nisso? A Bíblia fala: tudo posso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se isso está te sugestionando, isso não é de Deus, não tem honestidade, isso é uma coisa fraudulenta, não é uma verdade. Então eu não vou ficar pensando nisso, eu vou mudar meu pensamento. Renovação. Tudo que é justo, tem justiça nisso? Se tem justo, pensa. Se não tem, não pensa. Ah, eu quero rebentar essa pessoa, eu quero enforcar essa pessoa, eu quero fazer da mesma forma que ela fez comigo, eu quero fazer. Tem justiça nisso? Pagar o mal com o mal? Então não pensa nisso. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Ele fala: tudo aquilo que é puro, tem pureza,
ou esse pensamento só está te colocando você para baixo, negativo, só faz você ficar dentro de uma caverna escravizado. Tem pureza nisso? É puro? Então não pensa nisso. Tudo que é amável, tem amor? Obrigado. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, tem virtude, nisso o que? Fala Deus falando. Quando você não pensa dessa forma, ninguém está livre dos maus pensamentos. Você está errando o alvo, e errar o alvo, a Bíblia fala que é pecado. Como é que eu posso chegar no lugar certo se eu estou errando o caminho? Onde estou pegando? Fala para o teu irmão, não erra o alvo, irmão, com pensamentos errados. Não sabote os sonhos de Deus com imagem e pensamentos errados. Ninguém chegará ao sucesso com pensamentos de derrota. Devemos conceber gerar os sonhos de Deus em nossa mente, em nossa imaginação, em nosso coração. Porque primeiro tem que ser criado dentro para ser materializado do lado de fora. Aleluia. Em Abacuque 3,17, estou fechando a palavra, diz: Abacuque começou perturbado com a oração. Ele termina com uma oração de fé. Ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque mudou a forma de pensar, ele renovou a mente, ele abraçou o entendimento. Independente que eu não estou vendo, Senhor, eu estou debaixo da promessa e creio naquilo que o Senhor vai fazer. O que vai ocupar a mente não vai ser a opressão, não vai ser a tristeza, não vai ser o medo, não vai ser a ansiedade, não vai ser a angústia, mas aquilo que é puro, louvável, amável, fama, tudo que era virtude, tudo que é louvor, nisso pensa. Fala para o irmão, pensa nisso, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você pode declarar esse versículo comigo? Porque a visão é ainda para um tempo, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardará, esperam, porque certamente virá e não tardará. Salmo 46, verso 10, o salmista diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Você pode glorificar o Senhor?